Olá a todos, então vamos à próxima parte. Primeiro quero me corrigir aqui, que no vídeo anterior a gente falou aqui dessa parte do resumo, só que esse pedaço aqui se refere à próxima aula, tá? Então me perdoe por esse erro. Então vamos continuar em que nesse vídeo nós vamos entender melhor o que é a capacidade calorífica, tá? E esse processo de equilíbrio da troca térmica, ok? Através dos outros fatores que estão envolvidos, então, na transferência de calor, como a condutividade térmica, a difusividade térmica, e a gente vai terminar aqui com alguns exemplos práticos, ok? Então, a capacidade calorífica é a quantidade de energia térmica necessária para aumentar ou elevar uma temperatura, uma variação de temperatura a uma massa de 1 kg de um produto sem mudança de estado físico. Então, eu sempre falo que o CP, né, capacidade calorífica aqui, ele está sempre envolvido quando eu tenho variação de temperatura sem mudança de estado físico. Por exemplo, o CP da água é 4.186 joules por quilograma grau Celsius. Em que esse grau Celsius aqui é variação de grau Celsius, ok? Então, como a gente pode calcular a capacidade calorífica, né, ou calor específico de um componente ou um alimento, por exemplo, um alimento ou um componente, qualquer coisa. Vai ser o calor perdido ou ganho em joules, isso eu tô falando então no sistema internacional, tá? Então eu vou fazer todo esse exemplo aqui no sistema internacional. Então aqui é o calor perdido ou ganho, ok? Dividido então pela massa em quilogramas, vezes a variação de temperatura. Então isso aqui é um vezes, tá? Vou até fazer uma bolinha aqui. Vezes a variação de temperatura, ok? Então, essa aqui é a fórmula da capacidade calorífica, o calor específico de um dado componente. Então, vamos fazer aqui uma análise dimensional desse calor específico. Então, se a gente fizer uma análise de dimensões, né, eu posso, então, substituir aqui, ó, joules pela unidade aqui de calor, massa na unidade aqui de massa, variação de temperatura, unidade de variação de temperatura. Perceba que eu tenho, então, a mesma unidade aqui, ó, tá? Mesma unidade, tá bom? Mesmo conjunto de unidades, tá? Então, o CP, ele aumenta no sentido que o produto se aproxima do ponto de congelamento ou valor máximo. Se a gente analisar o CP, a gente pode conseguir, então, justificar, então, o aumento da capacidade calorífica quando o produto se aproxima do ponto de congelamento. Então, vamos perceber aqui dessa fórmula, né? Então, imagina a variação de temperatura, né? Então, eu tenho que ter uma variação de temperatura até que não haja mudança no estado físico. Se eu tenho aqui, ó, variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos temperatura inicial, correto? Tá? Essa variação de temperatura, quando ela é positiva, ou seja, a temperatura final é mais alta, né? Temperatura final mais alta do que a temperatura inicial, eu vou ter, então, delta positivo. Esse delta positivo vai fazer, então, vai fazer com que a capacidade calorífica fique toda positiva, tá? A outra análise que a gente pode fazer aqui se eu estou congelando um produto, por exemplo, eu tenho temperatura final mais baixa que a temperatura inicial, então eu tenho um delta negativo, tá? Ou seja, CP vai ser negativo, ok? Então, tudo é uma questão de se analisar, tá? Os CPs e os CPs e as variações de temperatura, ok?
Bom, condutividade térmica é o próximo fator aqui que a gente precisa refletir, né? Pensar um pouquinho melhor. Ao andar no piso do banheiro no inverno, é ruim, porque parece muito mais frio que o tapete, certo? Isso é interessante, porque o tapete e o piso estão normalmente à mesma temperatura, na temperatura no interior da casa. As sensações diferentes que experimentamos são explicadas pelo fato de que os materiais diferentes transferem calor em taxas diferentes, ok? Pisos e pedras, por exemplo, vão conduzir calor mais rapidamente que os tapetes de tecido. Então, os pisos e pedras parecem ser mais frios no verão, porque tiram o calor dos pés mais rápido que o tapete, tá? Então, a gente também entendeu um pouco melhor, né, sobre isso quando eu dei aquele exemplo lá da cadeira, né, a cadeira da sala de aula, ou a cadeira que tem uma parte em madeira, outra parte em ferro, certo? A condutividade térmica, então, né, o fator de condutividade térmica é esse fator que está associado a essa superfície, tá? A essa superfície e está envolvido, então, no processo de condução. A condutividade térmica apresenta a capacidade, né, ou representa a capacidade de um corpo de transferir calor. Ela depende da estrutura física da matéria, de níveis atômicos e molecular. Porque eu tenho aqui, na condutividade térmica, eu tenho associado então esse nível de vibração das moléculas que vão ter aqui nessa superfície, tá? Estão associadas, né? Então, qual a equação para a taxa de condução térmica? Tá? Há 4 fatores que vão afetar a taxa com a qual o calor é conduzido através de um material, ok? O primeiro fator é a condutividade térmica K, a área o qual estou trabalhando, a variação de temperatura e a espessura desse material, tá? E aí, por exemplo, a gente pode medir, então, a quantidade de calor por unidade de tempo, né, o Q dividido por tempo, em joules por segundo, por exemplo, no Sistema Internacional, como sendo, então, a constante da condutividade térmica do material vezes a área de contato, vezes a variação de temperatura entre um lado e o outro do material, dividido pela espessura do material. Tá? Lembrando que se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, trabalhando tudo no Sistema Internacional, né? A área seria dada, então, em metros ao quadrado, a variação de temperatura seria, por exemplo, em graus Celsius, a espessura também em metros, tá? Unidades comuns aqui. E a constante do material, qual seria a unidade da constante do material, gente? Então, se eu fosse avaliar aqui a partir da análise de dimensões, né, desse problema, então eu teria aqui, ó, desse lado, joules por segundo. Eu não vou botar parênteses para não ficar poluído. Joules por segundo. K é o que eu quero saber, então esse aqui eu vou colocar nos colchetes. Metro ao quadrado, grau Celsius dividido por metro, tá? Vou aqui isolar o K. Vou simplificar aqui também, ó, e vou isolar K. Então, eu vou ficar com joules por segundo, divididos por metro, divididos por graus Celsius. Tudo isso aqui é unidade de constante, tá? Então, essa aqui é a unidade da constante de condutividade térmica, ok? Então, a condutividade térmica, ela se dá, né, a transferência por condução, ela vai se dar através de um material e através de uma variação de temperatura. Então, o calor só se transfere quando eu tenho 2 temperaturas diferentes em pontos, né, daquele material, e aí a condução térmica vai acontecer lá como a gente viu na colher do nosso experimento inicial, né? Você percebeu que a colher ela foi aumentando, né, a sua temperatura até chegar lá na ponta onde tinha o quê? A manteiga, né? A manteiga estava aqui e a colher estava em contato com o calor aqui, ó, da água quente, tá?
Então, a condutividade térmica é essa capacidade que o material tem para fazer essa transferência de calor, né? Ela identifica isso dentro do material. Então, a área de seção transversal importa muito, a espessura do material vai importar muito, né? O comprimento, né? A variação da temperatura também vai importar bastante. Se eu tenho uma variação bem grande, então eu vou transferir mais calor, né? Então, em geral, a condutividade térmica de um sólido é maior do que a de um líquido, que por sua vez é maior que a de um gás. Isso se deve, então, às diferenças de espaçamento intermolecular nos estados da matéria. Então, a gente já olhou aqui, né, a unidade. Eu coloquei graus Celsius, gente, mas também vale, né, tanto o Kelvin quanto o grau Celsius, já tá valendo. Tabelas de condutividade térmica de materiais, legal você observar isso aqui em casa, né? Dá um stop no vídeo, observa isso, observa com calma como é que funciona, né? Os gases, os líquidos, os sólidos, tá? Observa esses valores aqui e tenta refletir com as coisas que estão aí na sua casa, em volta de você, tá bom? Bom, a condutividade térmica é uma propriedade muito importante que se usa nos cálculos da transmissão de calor e a medida da quantidade de calor que conduz por unidade de tempo através de uma unidade de espessura do material. Isso, né, identificado lá pela unidade, tá? Se existe um gradiente de temperatura, gradiente é variação, tá? Variação delta, através dessa espessura, ok? Então, aqui também tem uma outra representação, né? Do D, que é a espessura, isso aqui é a área, e aqui eu tenho uma dada temperatura A, aqui eu tenho uma dada temperatura B, e tem o calor sendo transferido daqui para cá, tá? Bom, outras coisas que a gente pode observar, né? Outras reflexões que a gente pode fazer. E se aumentarmos a área, a transferência de calor vai aumentar ou vai abaixar? Então, isso tudo, você pode fazer reflexões, 1000 reflexões, né? Sobre esses aspectos da transferência de calor. Então, se eu aumento, por exemplo, né? Deixa eu colorir aqui. Se eu aumento, não posso colorir. Se eu aumento essa área de contato aqui, ó. Se eu aumento essa área de contato, tá? Opa. Essa área de contato aqui, tá? Se eu aumento essa área aqui, eu tenho, obviamente, maior quantidade de calor por unidade de tempo sendo passada de um lado para o outro. Observe que o calor, então, é essa energia em movimento que passa de um espaço para outro espaço, tá? E se... Bom, se aumentarmos a área, você já entendeu. E se eu aumentar, por exemplo, a variação da temperatura, tá? Se eu aumentar a variação da temperatura, então, se eu aumentar o ímpeto da variação, né? Que é o TA e o TB. Se eu aumentar isso aqui, né? Se eu fizer TB menos TA, ou, né, TA menos TB infinito, aliás, um valor gigantesco, eu vou passar quanto de calor? Vou passar muito mais calor, muito mais. Então, se eu aumento variação de temperatura, eu tenho, então, aumento da quantidade de calor sendo passada aqui através do desenho, tá? Se eu aumento a espessura, eu vou voltar aqui para esse desenho que eu já tinha feito. Se eu aumento a espessura, se eu aumento esse D aqui, ó, espessura, tá? Se eu aumento a espessura, o calor vai passar o quê? Com mais dificuldade ou mais facilidade? Ele vai passar com mais dificuldade. Então, se eu aumento a espessura, é o quê? Eu diminuo o calor transferido por unidade de tempo, tá? Por unidade de tempo, eu diminuo o calor transferido, ok?
Então, isso tudo aqui para fazer um reflexo, para fazer uma reflexão, então, sobre a fórmula, né, da transferência de calor, ok? Então, a condutividade térmica, ela é diferente para cada material, tá? Então, é importante lá a gente refletir nisso. E a condutividade térmica, então, tem um significado físico, né, maior ou menor facilidade com que o calor atravessa esse corpo. Então, é a propriedade da matéria que está aqui, tá? A matéria que está aqui envolvida nesse processo, tá? A unidade de transferência de condutividade térmica, então, a gente já fez uma observação, então, sobre ela. Então, muito importante conhecer a condutividade térmica, tanto de alimentos quanto de materiais com que a gente está trabalhando. A condutividade térmica, então, é bem variável, né? Então, água, ar, metais, né? Como a gente também já fez a observação. Valores, então, de condutividade térmica entre 50 e 400 são os ideais, né? Então, os muito baixos são considerados isolantes. Então, você pode observar isso, né? Por exemplo, nas análises de conforto térmico, em que a gente avalia, então, bons isolantes ou, né, ou avalia, por exemplo, se eu tenho materiais ali com condutividades térmicas muito elevadas. Da mesma maneira, então, calor específico, a condutividade térmica, ela é encontrada, então, em tabelas, ou pode ser determinada a partir de equações empíricas, tá? Vamos, então, aos primeiros exercícios, em que eu vou fazer, então, no próximo vídeo, viu? Muito obrigada!